Olá! Olá, pessoal, boa noite. Oi, gente. Obrigada, Isa, muito obrigada. Ó, o Diego já entrou, gente, adoro pontualidade. Ó, peraí, que eu vou comentar aqui os nossos arrobas. Peraí, hein? Oi, boa noite. Diego, você mandou o convite para entrar? Olá, pessoal, boa noite. Então, o Diego já entrou, ele enviou a solicitação agora. Vamos oficialmente iniciar aqui o nosso bate-papo, a nossa entrevista, beleza? Boa noite a todo mundo que está entrando. Olá, Diego! E aí, Larissa, tudo bem? Tudo ótimo, e com você, tudo bem? Tudo ótimo. Tá ouvindo bem aí, não? Eu tô ouvindo bem. Vou até aumentar mais um pouco aqui. Tô ouvindo bem. Então, beleza. E aí? Então, pessoal, antes de tudo, eu vou dar uma introdução aqui para vocês. Boa noite a todo mundo que está me desejando boa noite. Gente, como vocês sabem, esse projeto está reunindo alunos do primeiro, segundo e terceiro período para que possamos entrevistar pessoas que são influentes no jornalismo e que chegaram em bons lugares e que servem de exemplo para todos nós. Então, esse é o nosso objetivo aqui, beleza? Antes de tudo, também eu quero agradecer muitíssimo ao Diego. Eu estou muito feliz, muitíssimo feliz. Para quem não sabe, eu conheci o Diego numa reunião organizada pela Monique Danilo. Tinham mais de 60 pessoas naquela reunião. E no tempinho que eu tive para fazer uma pergunta para ele, eu aproveitei e saí correndo e falei, por favor, acho que é a única chance que eu vou ter de falar isso, de fazer esse convite. Convidei o Diego, deu tudo certo. Hoje o Diego está aqui com todos nós, então eu estou bastante feliz. Diego, muito obrigada mais uma vez. Nada, que isso. Muitíssimo obrigada. E bom, eu vou passar para o Diego a bola de apresentação. Eu vou deixar que ele se apresente, ele fale quem ele é, um pouquinho do caminho dele, da trajetória dele, e assim a gente vai conhecê-lo melhor. Então, Diego, é com você. Beleza, Lara, obrigado. Vamos lá. Bom, primeiro agradecer muito o convite. Acho que uma volta virtual à Eco. Eu sou Eco 2005/1, né? E eu não piso na Eco para uma atividade acadêmica, podemos falar assim, né? Desde 2011. Foi quando eu defendi minha monografia. E é engraçado que no dia que eu defendi a monografia da Eco, eu peguei um avião para o Japão para cobrir o Santos no Mundial de Clubes, que Santos e Barcelona, Sim, aquele jogo maravilhoso. E foi a última vez que eu tive um contato com a Eco, foi defendendo uma monografia que falava sobre o esporte interativo, obviamente. sim. A minha vida na Eco, assim, ela foi desde o início muito intensa, assim. Eu passei no vestibular, um vestibular que primeiro eu tinha tentado economia. Eu nunca tive o sonho de ser jornalista, então eu estudava na escola técnica no Cefet, Química, no Rio de Janeiro, fazia um curso técnico de biotecnologia. E aí, fazendo curso técnico, eu falei, vou tentar um vestibular aqui, fiz economia, não passei. E aí, no meu ano de vestibular para valer, eu falei, o que que eu vou fazer aqui? Eu tentei jornalismo na Eco, comunicação social na Eco. Você me falou ontem que o ciclo básico acabou agora. Então, eu tô É, velho. agora Na minha acabou. época tinha ciclo básico ainda.
E aí eu fiz vestibular para jornalismo na ECO e para história na UERJ, na Unirio, enfim, outras faculdades. Acabou que deu certo, eu entrei na ECO e assim, meu Uhum. sonho, na verdade, acabou acontecendo durante a faculdade. E desde o início, assim, eu entendi que eu precisava de algo que fosse verdadeiro, assim, que eu sentisse que eu estava trabalhando com alguma coisa, produzindo alguma coisa, e aí eu acho que o ambiente da Eco, as pessoas da Eco, me levaram para esse caminho. Assim. Então, logo no meu primeiro período, eu entrei numa web rádio chamada Ecomídia, na época, e a Ecomídia Uhum. organizava um campeonato, estava bem no início de um campeonato chamado Copa Campos, que era um campeonato de futebol que reunia alunos de toda a UFRJ para basicamente ser uma primeira oportunidade para os alunos de jornalismo escreverem e filmarem, enfim, produzirem conteúdo, Uhum. né, em torno de um campeonato de futebol. E era fantástico, porque você criava rivalidade entre cursos, você envolvia Sim, verdadeiramente a faculdade inteira, uma faculdade gigantesca, né, com fundão, pré-vermelha, uhum, centro, enfim. E sim. aí aquilo foi se tornando um projeto, quase que um projeto de vida ali para todo mundo. E aí ali eu comecei a aprender edição de vídeo, comecei a aprender crônica, texto de crônica, comecei a aprender um monte de coisa ainda no meu primeiro período da faculdade. E foi a partir dessa experiência, um mix de Copa Campos com um pouco da rádio a comédia também, que eu pude colocar no meu currículo ali edição, mesmo bem amadora, e aí eu fiz um teste para um estágio, que na época era uma agência de marketing esportivo chamada Top Sport, eles estavam procurando editor de vídeo para um projeto num canal chamado NGT, para transmissões de Uhum, campeonato português, campeonato inglês. E assim, verdadeiramente, a minha experiência com edição de vídeo, numa época que você não tinha tudo quanto é tutorial no YouTube, achava tudo que, pô, agora eu quero editar assim, quero mexer com After, quero uhum, mexer com Adobe, né? Hoje é muito, muito mais simples, né? Você tem muito mais acesso. Nessa época eu não sabia nada. Eu editava vídeo, eu editava áudio, porque eu aprendi bastante na rádio, mas vídeo, assim, era muito novo. E, incrivelmente, eu passei nesse processo e eu uhum. entrei como editor de vídeo sabendo editar áudio. E eu lembro que meu Diego, primeiro. Sim. uma perguntinha. Como Aham. foi o processo seletivo? Por quantas fases você passou? Como foram Eu essas passei, fases? eu passei por três fases, uma prova coletiva, depois uma prova específica, depois uma outra prova, são duas provas e aí depois três fases de entrevista. Uhum. Eu lembro que na minha última entrevista eu falei com o Léo César, que na época era um dos diretores da Top Sport, falei para ele que eu queria ser comentarista. Eu nunca passei perto de Ah, ser comentarista. Então, isso é uma coisa que nesse nosso início de aham, faculdade, né, a gente, pô, tem o sonho de ser repórter, tem o sonho de ser aham, comentarista, narrador e tal. E muitas vezes a sua vida te leva para algo completamente diferente. E foi muito importante para mim, isso a gente até conversou aquele dia no papo lá, foi muito importante para uhum, mim e realmente é o que eu recomendo para todo mundo, muito cedo entrar no mercado de trabalho, porque esse nosso hoje uhum, assim, né? Tô falando de 2006 né, aqui, mais ou menos, né? 2006. Fim de 2005, início de 2006. Esse nosso mundo hoje ele muda muito, tem muita oportunidade. Então, você hoje tem, sei lá, você pega em tudo quanto é lugar, tem gente produzindo conteúdo, gente que está na faculdade, gente que não está, gente de 13 anos, gente de 50. Então, assim, hoje hoje grita muito, né? Você tem que fazer, você tem que produzir, você tem que estar ativo para você experimentar o que tem de oportunidade. Na minha época, uhum, foi muito importante sair um pouco da faculdade e colocar a minha cabeça para funcionar no mercado de verdade, porque se não fosse isso, talvez a teoria um 2 enfim, toda a cadeira da Eco, e depois a gente vai falar da Eco aqui, mas talvez eu não, uhum. eu não me encontrasse tanto na profissão, assim. Então, Sim. eu acho isso fundamental. Se tem gente aqui que está no primeiro, segundo período, como você falou, tentem um estágio, busquem
produzir no mercado, porque para o crescimento de vocês, para que vocês aprendam, errem bastante e acertem, é fundamental. Então, só passando rápido, já que você pediu uma apresentação lá, e aí eu entrei na Top Sport como estagiário. Meu primeiro dia eu mal sabia editar, e aí eu fui aprendendo meio que na marra. E ali, putz, foi assim, uma escola enorme, assim, aquele início, colocar um projeto de campeonato inglês, campeonato português, num canal de televisão. E aí fui aprendendo na marra editar, aprendi, fui gostando muito, aí fazia um mix de produção com edição, era uma equipe bem pequena, e esse projeto acabou. Quando o projeto acabou, a equipe foi toda demitida e eu continuei, porque a Top Sport fazia transmissões do Campeonato Espanhol na Bandeirantes, e eu continuei como meio que um editor dessa área e um editor um pouco de uma área comercial, com uma ideia de que em algum momento a gente colocaria um canal de televisão no ar. Esse momento chegou muito rápido, e aí eu lembro bem que os meus chefes na época, né, imagina, eu estava no terceiro, quarto período da ECO, estava bem no início da faculdade, mas assim, eu Sim. tinha um gás enorme, porque eu trabalhava com algo que tava nascendo, então a expectativa de colocar um canal de televisão no ar era muito grande. Aí meus chefes na época me perguntaram o que eu gostaria de fazer, né, nesse canal. Se eu gostaria de ser editor, até então eu era editor. E eu sempre trabalhava como editor do lado do diretor da transmissão, que é o cara que fica no ponto. Sim. Voltou, voltou. Oi? Foi. Voltei, vamos lá. E aí eu falei, não, eu não quero ser editor, eu quero ser coordenador. Eu quero ser coordenador de transmissão, coordenador de programa e tal. E aí, putz, no dia 20 de janeiro de 2007, depois de passar por um monte de coisa, desde ajudar a achar produtora, ajudar a contratar elenco, ajudar a contratar estagiário, então botei cartaz na FRJ, botei cartaz na faixa, na PUC, rodei muita coisa para poder montar uma equipe, né, de um canal que estava nascendo. Aí no dia 20 de janeiro de 2007 eu estava lá, no ouvido do André Henning, do Vitor Sérgio, transmitindo Eita. Chelsea e Liverpool, que foi o nosso primeiro jogo quando a gente colocou no ar o canal Esporte Interativo. E aí de lá para cá, Lari, assim, eu passei por bastante coisa, desde coordenação de transmissões até coordenação de programas. Em algum momento eu me tornei chefe de redação, né, para usar um nome tradicional que todo mundo consegue associar, mas na verdade é como se fosse a gestão da produção de conteúdo. Aí depois a gente começou uma transição, e aí então nessa época algumas coberturas de Champions, alguns programas que a gente colocou no ar, alguns direitos novos, como NBA, NFL, Campeonato Inglês, Champions League, enfim, tudo isso passou nessa construção do que era o canal Esporte Interativo. E aí eu passei por transmissões, passei por programas. Depois eu me tornei gerente da produção de conteúdo, que é quando a gente unifica toda a redação e passa a produzir 100% multiplataforma. Então, o Esporte Interativo já nasce uma parte na televisão e uma parte digital, né? Ele já nasceu nas antenas parabólicas, mas já tinha uma comunidade no Orkut. Não sei quem aqui lembra do Orkut, mas já Ah, tinha uma comunidade no Orkut que estava eu peguei o Orkut. bem frenética lá, fazendo um tempo real, uma contagem de quando que a gente entraria no ar. Mas sem produzindo digital, né? Mas aí hoje, quer dizer, quando eu passei um pouco a fazer a gestão da produção de conteúdo, a gente abre um leque completo de produção para as redes sociais, produção para portal, produção para televisão. Eu acho que essa foi uma boa virada no nosso time de produção. E aí depois eu me tornei diretor de conteúdo. E hoje, dentro de uma estrutura maior, e lá em 2015 a Turner compra o Esporte Interativo, na época com o canal de televisão e com as redes Sim. sociais, enfim, tudo isso que a gente conhece. E aí de lá para cá eu fui passando até hoje que eu sou diretor de conteúdo de esporte da Turner Brasil, né? Então, que leva a marca Esporte Interativo como o braço de esporte da Turner, mas também tem outras marcas como o CNN, TNT, enfim, todas as outras marcas do grupo Turner no Brasil. Eu fui bem resumidamente assim, mas o que eu acho que mais importante dessa trajetória, já que a gente está falando aqui quase que com um grupo enorme
de primeiro, segundo período da Eco é de não ter medo de se aventurar no mercado muito cedo, porque é Uhum, fazendo, é errando, é aprendendo que eu acho que a gente consegue uhum. formar a carreira, enfim, que vai melhorar muito como profissional. E não tem jeito, assim, ainda mais no mundo de hoje, tem que testar tudo, tem que produzir. Exatamente. É isso. Exatamente. Inclusive, hoje, um colega da Eco também falou pra mim assim: ai, você é muito corajosa. E eu falei, gente, eu tô percebendo que só dá pra ser jornalista se você for corajoso, porque senão as coisas não vão acontecer. E de fato, eu acho que É. coragem, e é isso que eu admiro tanto em você, que eu fiquei encantada naquela reunião, que foi a sua coragem de, nos primeiros períodos da universidade, como na sua época era ciclo básico, você estava no ciclo básico ainda e já foi tentando estágios e correndo atrás, não teve medo de assumir responsabilidades. Eu acho que isso é fundamental para quem quer ser jornalista, né? É, mas Outra assim, coisa também que. eu não acho que isso, Pode assim, continuar. óbvio que isso pode ter um pouco meu, mas isso é muito do esporte interativo também. Assim, o esporte interativo sempre Uhum, teve no seu DNA e tem até hoje uma vocação de formação, de dar responsabilidade, de fazer com que o que você vai conquistar, o que você vai produzir, vai de acordo com a sua energia, com a sua entrega, com o quanto você quer fazer. Assim. Então, uhum, a gente nunca teve pra gente diferença, primeiro, segundo período, queremos alguém do mercado, mais formado, assim, vai de sim. acordo com o quanto você quer. Uhum. Eu tenho esse DNA porque o Esporte da me deu isso, assim, então tenho um orgulho Legal. enorme disso. Então, agora a gente vai entrar no segundo bloco. O Diego já se apresentou, ele já falou para vocês quem ele é, toda a trajetória dele, já explicou a relação dele. Gente, o André Henning tá aqui, ai Jesus. Nossa Senhora! Privilégios! Boa noite, André. Muito obrigada pela sua presença. Então, o Diego já se apresentou para vocês, eu já fiz a minha parte de agradecimento. Agora a gente vai entrar no bloco academia. Academia no sentido de formação universitária. Vamos tratar um pouquinho como o projeto é de alunos da UFRJ, a gente quer abordar essa parte acadêmica voltada para a universidade. Eu tenho as minhas perguntas aqui, a gente vai seguindo, porém, sintam todas, fiquem todos à vontade. O André tá rindo. Fiquem todos à vontade para enviarem perguntas, mas sempre dessa temática de academia, formação FRJ. Beleza? Vamos lá. A primeira pergunta que eu acho que você já respondeu mais ou menos, mas eu vou perguntar de novo: por que o jornalismo e por que o jornalismo esportivo? Porque o jornalismo, assim, como eu falei no início, não faço a menor ideia. Eu gostava muito Uhum, sim, gostava muito de televisão, antes de entrar na faculdade, né? Tô tentando voltar lá. Gostava muito de televisão, gostava muito de esporte, gostava muito de futebol, gostava, assim, né, de mídia de uma maneira geral. E, como eu falei, meu curso eu fiz um curso técnico de biotecnologia, então podia ser biotecnólogo. Tentei um vestibular no início uhum, para economia, e aí em algum momento eu me encontrei e falei, cara, eu acho que eu quero produzir conteúdo. E, né, mas isso foi um pouco depois da faculdade. Mas quando eu fiz o vestibular para uhum, jornalismo, foi um pouco um mix ali de gostar de esporte, gostar de comunicação, de me comunicar, um pouco de tudo, assim, né? Então, mas assim, eu acho que a gente só se encontra mesmo quando a gente está lá dentro, e quando tá fazendo, e aí eu me encontrei uhum. produzindo. Eu confesso a você que eu não me encontrei no início da época, assim, no meu primeiro período eu estava meio perdido, teoria da comunicação, ciclo básico, eu não sabia exatamente qual era o caminho, mas eu quando comecei a produzir conteúdo, produzir conteúdo em inglês, aí realmente eu falei, cara, isso aqui que eu gosto, televisão, um pouco de, né? E aí esses gostos vão se transformando, né? Hoje é um pouco de tudo. Mandar um abraço pro Arnaldo aqui. Arnaldo foi meu primeiro chefe lá na NGT, que mandou, pô, me ensinou Hum. muito, muito. Eu lembro que eu falei no início a história que eu estava como editor e uma pessoa coordenando do lado era Arnaldo Mestres, que mandou uma mensagem aqui no chat. Sim, ai, que Monstro, legal! tá aqui com a Muito gente bom também. tê-lo aqui também, Arnaldo. Boa noite, seja bem-vindo. Então, uma coisa que eu me identifico muito com você, Diego.
além de outras coisas que eu já falei, que minha admiração é enorme, é que eu também não fazia a menor ideia de que eu queria jornalismo. E eu tô me encontrando agora, assim, no decorrer do caminho, falei, nossa, acho que esse é o meu lugar. Eu não fazia a menor ideia. Eu já contei essa história. Eu fiz 4 anos de pré-vestibular para medicina e caí no jornalismo e está sendo o amor da minha vida. Outra pergunta é: ainda vale a pena tentar a universidade pública? Você acha que a UFRJ foi um diferencial no seu currículo ou você acha que não tanto? Como você enxergou essa formação na pública? Eu não tenho nenhuma dúvida que a UFRJ é um diferencial. A UFRJ é uma das melhores faculdades do Brasil, assim, reconhecidamente. Então, quando você chega no mercado, sei lá, estou vindo da UFRJ, tem o nome da UFRJ. Isso vale talvez para alguns Sim. lugares, até o momento da entrevista. Depois que você entra no mercado, isso acabou. Mas eu acho que o maior benefício da UFRJ é o ambiente, é o convívio, é a quantidade de gente boa que você interage todo dia. Então, assim, eu criei ótimos laços pessoais na UFRJ e grandes laços profissionais também, de amigos que hoje estão no mercado e fazem sucesso. Então, assim, esse debate na UFRJ ele é muito rico, como uma faculdade pública, né? Tem algumas diferenças por uma sequência de uma faculdade privada. Então, a ECO prioriza, pelo menos na minha época. Hoje a ECO deve ser bem diferente, mas em 2005, lá para trás, Uhum. a ECO tinha uma visão muito mais teórica do que prática. Então, eu via outros colegas, sei lá, da Sim. faixa, que tinham uma linha um pouco mais prática. Como eu falei, eu acho que você se Uhum. forma jornalista fazendo, indo para o mercado, dando a cara, mas a formação do pensamento, tudo isso que eu falei é fundamental, assim, você está num ambiente bom, um ambiente rico, assim, né? Então a ECO era muito rica de pensamento diferente, de Uhum. falas diferentes, então você conhece gente de tudo quanto é lugar e você se forma como pessoa, assim, eu acho que o grande benefício da faculdade é esse, assim, né? Então tenho muito orgulho de ter É estudado na verdade. ECO e não só pelo currículo, que colocar o FRJ no currículo é legal, mas por todas as relações e pelas pessoas que passaram por lá, enfim. Pois é, eu tô na ECO há pouquíssimo tempo, mas eu já senti um pouco desse ambiente. É de fato ter contato com várias pessoas e você amplia a sua visão de mundo. E parece que quando a gente entra na UFRJ, a gente veste a camisa daquela universidade e tudo se torna incrível. É, Ó, o fantástico. Pedro perguntou. Opa, desculpa. O Pedro perguntou como foram as reações de seus amigos, familiares e professores quando você tomou a decisão de tentar algo novo. A minha mãe achava que eu tinha que terminar o curso técnico. Falava, não, você está quase se tornando biotecnólogo e tal. Mas assim, a verdade é que assim, muitos amigos foram por esse caminho, fizeram farmácia, fizeram engenharia química, mas tinha uma galera boa também que foi para economia, foi para a própria comunicação. Não é fácil, né? Porque o Cefet, né? Praticamente todo mundo aqui é do Rio, então conhece bem. Sim. Cefet e Cefet Química são duas escolas de excelência, de formação técnica. Então, quando você. Só que, assim, chegou um momento que eu não aguentava mais, assim, eu não aguentava mais laboratório, não aguentava mais jaleco. E eu falei, cara, isso aqui não é comigo e eu preciso tentar o que eu Uhum. vou gostar, assim. E aí foi na minha cabeça, né? E deu tudo certo. Que bom. Boa noite, Cláudia. Um beijo, inclusive. Eu acho que aconteceria o mesmo comigo, Diogo. Se eu fosse para medicina, acho que ia ter algum momento que ia cansar de ficar vendo órgãos e estudando doenças. Ainda bem que eu não fui, tô É, no caminho e certo. tem muita gente que vai e volta também, né? Tinha um amigão meu que ele fez, sei lá, se formou em medicina, na verdade, e acabou e falou, eu não quero isso, eu quero fazer jornalismo esportivo. E aí Nossa. depois, enfim, hoje é jornalismo esportivo, trabalhava no Esporte Espetacular. Você Aham. tem que ir pelo seu sonho, assim, na verdade, é o que te move. É verdade. Bom, hoje, atualmente, não é obrigatório você ter a formação acadêmica em jornalismo para atuar como jornalista. Partindo disso, você acha que ainda é válido ter a graduação em jornalismo?
Eu acho que é válido. Eu acho que é muito válido, porque, como eu falei, eu acho que a academia ela vai te formar um profissional melhor, ela vai abrir seu pensamento, ela vai te proporcionar, né, toda essa troca que é muito, muito importante para o profissional. Assim, sinceramente, eu não abriria mão disso. Mas eu seria maluco se falasse aqui que pô, hoje, para você produzir conteúdo, você obrigatoriamente tem que passar por uma faculdade de comunicação. Né? Hoje, Uhum. esse mercado ele está cada vez mais amplo, então você tá fora de controle quem produz, quem não produz, e quem produz bem, quem produz mal. Não necessariamente é porque passou por uma faculdade. Eu faria eco, faria tudo de novo. Recomendo muito. Pô, é excelente ter passado por lá. Acho que tem que continuar. A gente tem que aperfeiçoar a faculdade para que ela seja, para que não, pelo menos falando da minha experiência, né, não existe uma distância tão grande entre o que você vai fazer como jornalista, o que você vai trabalhar nas redações e o que você vai aprender na faculdade. Mas ela é fundamental, assim, pelo menos para mim foi fundamental. Eu não abriria a mão. Aham. E qual foi a sua avaliação pessoal do currículo da UFRJ? Você tem alguma crítica, algum elogio? O que que você achou do currículo? Eu acho, assim, a minha experiência, Larissa, ela é muito diferente, assim, porque lembra quando a gente conversava naquela vez lá? Eu tive telejornalismo um quando eu estava já com o esporte interativo no ar, coordenando o programa, assim. Então, Uhum. a verdade é que muitas coisas que eu aprendi na FRJ, nas matérias da ECA, enfim, eu já tinha vivido e já sabia o que dava certo, o que dava errado, um pouco, ou pelo menos experimentava o que dava certo, o que dava errado. Para mim, era quase sempre, né, estudar alguma coisa ali que eu já estava fazendo ou que eu já estava praticando. E essa prática, ela é muito importante. Então, a minha experiência de eco, ela é muito mais do que me fez crescer como pensamento, o que me fez crescer como relação, o que me fez os projetos, né, que eu falei no início, foi fundamental ter entrado na Ecomedia, foi fundamental ter feito a Copa Campus, ter convivido com tanta gente boa, Sim. do que verdadeiramente a minha grade curricular ou algo do tipo, porque eu Uhum. fiz a Eco junto com o mercado, assim, então era quase tipo, tem a Eco, putz, mas aqui eu tô botando um canal de televisão no ar, ajudando a colocar um programa, ajudando a colocar uma transmissão, Sim. então eu ia vivendo muito as duas coisas, assim, e então a minha experiência de Eco, ela é muito da prática que eu vivia junto com, às vezes, a teoria que, assim, sinceramente, em alguns momentos atrapalha um pouco porque a Larinha está escrevendo aqui sobre a Copa Campos. Lara é também uma ecoína que passou pelo grupo de organização da Copa. Porque é óbvio que acrescenta demais, assim, em vários momentos, mas se você está junto com a Eco numa coisa tão intensa quanto era colocar ali, né, fazer parte de um canal de televisão que Sim. estava nascendo, em vários momentos você fica ali naquele dilema. Putz, hoje é mais importante, sei lá, estudar um pouco de teoria 2 ou preparar o espelho de amanhã do programa, entendeu? Então, assim, Sim. óbvio que acrescenta Uhum. demais como eu falei, não mudaria nada, mas você tem que, eu pelo menos tive sempre que equilibrar o mercado e a faculdade. É. Teve um menino aqui, acho que o arroba dele tá cadê meu Deus? Fídio, Fídio X, tá um pouquinho mais pra cima. Ele colocou que a história dele é igual. Ele estava cursando mecânica, estava no quarto período e não era o lugar dele. Cancelou e hoje ele está na UFRJ com a gente. Que bom! Muito bom. O Pedro mandou uma pergunta sobre produção de conteúdo na pandemia. Pedro, como eu expliquei no início, a gente tem alguns blocos. Esse bloco agora é falando basicamente sobre academia, UFRJ, currículo, mas a gente vai chegar no bloco de pandemia, produção de conteúdo e a gente vai falar bastante sobre isso. Diego, uma coisa que você falou naquela resposta
do jornalismo, né, de ter currículo ou não ter currículo, é que eu acho que com a chegada da tecnologia, das mídias sociais, hoje em dia é acessível a produção de conteúdo e a divulgação de informações. Então, qualquer pessoa que tem um celular em mãos e uma internet, ela pode criar um canal no YouTube e ficar divulgando informações. Sim. Então, isso se tornou muito acessível, né? Assim, isso se tornou necessário para, assim, né, você não ter medo de navegar. A gente falou muito disso aquele dia, né? Não ter medo de navegar nas múltiplas possibilidades, assim, que hoje existem, né? Então, você poder experimentar um TikTok da vida, poder experimentar um canal no YouTube, ou, sei lá, escrever no Twitter, onde você se encontra. E aí, não necessariamente, aí as pessoas se prendem muito, jornalismo, pô, isso aqui é o jornalismo e tal. Hoje mistura muito com produção de conteúdo, e isso não está na mão da academia, isso tá no espalhado, assim. Então, você, como a gente falou, né, tem de criança de 10, 12, 13 anos até gente de 70, 80 produzindo. Você precisa encontrar o seu espaço, o seu caminho, e acho que tem espaço para todo mundo, desde que as pessoas se dediquem, entendam o público, entendam o formato e façam um conteúdo de qualidade. Óbvio que isso traz muita coisa, né? Exatamente. Então traz muito lixo também para a produção, tá? Traz muita coisa É. que em vários momentos desinforma, né? E o Brasil é especialista nisso. Então, Uhum. assim, traz muita coisa, verdade, mas também é algo muito óbvio que está muito longe do controle de quem tem ou não tem um diploma ou que saiu da academia, enfim. Só relembrando aqui que essa rádio, né, que produziu a Copa Campus, organizou e tudo mais, era um projeto de extensão da UFRJ. Hoje, tá todo mundo, né, perguntando, gente, como é que eu faço para entrar em extensão? Como é que tá a extensão nesse período de quarentena? Eu, inclusive, também estou fazendo parte de web rádio, isso é outra coisa que eu me identifico, que eu estou na web rádio áudio ativo, não sei se é a mesma, se é a mesma coordenadora, eu não sei. Eu sei que hoje é áudio ativo o nome. E então, como você enxergou, Diego, a importância dos projetos de extensão na sua trajetória? Você já falou bastante, mas dá uma reforçada aí. Fala para a galera fazer projeto de extensão, fala por que foi importante para você. Para mim Vamos foi lá. fundamental, assim, eu acho que foi, sei lá, talvez tenha sido a melhor coisa que me aconteceu na Eco, porque eu estava ali no meu primeiro período aprendendo a editar vídeo, editar áudio, é, sei lá, convivendo com um projeto que me dava oportunidade de fazer verdadeiramente o que eu estava aprendendo ali, né? Então, a Copa Campus, por exemplo, eles era um campeonato de futebol que envolvia, sei lá, 30 times da UFRJ inteira, time de economia, time de engenharia, era um negócio gigantesco, assim, e a gente passava por tudo, desde, sei lá, escrever crônica, até filmar, editar, até organizar o campeonato, assim. Então, te dá bagagem, te dá um monte de coisa e te prepara para uma coisa que é fora da sala de aula, porque a nossa carreira ela vai ser fora da sala de aula. Então, se vocês tiverem oportunidade, eu não sei quais os projetos que existem hoje na Eco, mas assim, o que tiver, pega, porque tenho certeza que foi o que mais me acrescentou na UFRJ, foi ter tido contato com projetos tão bons, com pessoas inteligentes e que, pô, empurram todo mundo para frente. A gente produz conteúdo muito cedo e vai aprendendo, errando, acertando e você, quando vai chegar numa empresa mais organizada, né? A gente não era uma empresa, mas a gente tinha lucro, tinha prejuízo, a gente escrevia, a gente tinha compromisso com o horário que subia as crônicas, subia os vídeos, então a gente trabalhava com responsabilidade, mesmo num projeto da Eco. Mas a gente trabalhava com uma UFRJ inteira, né? Então, assim, tem que fazer, gente, tem que fazer, por mais que e o que não tem, cria. Porque também está na mão de todo mundo criar, assim. Então, putz, o que a gente pode criar aqui que vai movimentar a Eco? Eu lembro que dentro dessa web rádio, a gente em algum momento falou, cara, por que a gente não... Será que daria para a gente produzir carnaval? Não tinha nada a ver com futebol. Era um grupo que gostava um pouco de Uhum. carnaval. Aí a gente lançou um jornal de carnaval que durou 2 meses, mas foi uma experiência. A gente foi para a quadra da escola de samba, Sim. produzir conteúdo de carnaval, assim. Então, tem que fazer, tem que fazer. Quanto mais fizer, mais cresce, enfim.
tem muita gente aqui que passou pela Copa Campus. É, né? Eu tô E vendo. muita gente passou pela Copa Campus, e a Copa Campus de fato foi uma escola enorme para uma galera boa. Legal. Diego, para a gente encerrar esse bloco de academia, teve algum professor que te marcou? O professor que me Tanto marcou, positivamente quanto negativamente. o professor que me marcou, eu acho que ele não está hoje na ECO mais, que, que não é que me marcou porque ele tinha uma história, assim, ele era quase que um personagem folclórico da ECO, que era o Saboga, que ele, em algum momento, quando eu entrei na ECO, ele não podia mais reprovar. E aí ele dava 5 para todo mundo passava na matéria dele, mas ele era um professor que historicamente reprovava todo mundo, assim. Então, eu tive uma expectativa para começar a fazer aula de Saboga e depois para passar com 5 na matéria de Saboga. Não aprendi quase nada na matéria, mas o que me marcou foi isso, porque ele era uma figura folclórica e que reprovava muita gente. E eu passei com a nota mínima, que é a nota que ele dava para Ah, quase todo mundo. ótimo, né? Muito bom. Diego, aproveitando aqui essa virada de chave, a gente vai sair do bloco academia para o bloco falando do esporte interativo. Eu vou ler essas duas perguntas aqui. A Cláudia, lá de Natal, inclusive um beijo, Cláudia, muito obrigada por sua presença. A Cláudia perguntou se há uma área de jornalismo em específico que está em crescimento. E já vou colocar a segunda pergunta aqui, vai segurando aí. O Lucas perguntou o que você acha da falta de espaço para o vôlei no jornalismo esportivo. O futebol fica muito em evidência, né? Como você enxerga essas duas perguntas aí? Eu vou começar pelo vôlei. Eu acho que o brasileiro ele consome basicamente futebol e Brasil. Futebol e Brasil. E aí, óbvio que hoje, assim, se você olhar o mercado como um todo, tudo que é futebol ganha muito mais destaque, porque é uma lógica de mercado, né? Quanto mais você consome, mais você tem aquele conteúdo e aí a roda da audiência gira. A gente, como produtor de conteúdo esportivo, a gente tem um compromisso de não valorizar o esporte olímpico só no ciclo olímpico, ou perto do ciclo olímpico. E só que eu acho que hoje o mercado de direito esportivo ele passa muito por esse dilema, porque você teve os grandes direitos explodindo de preço e os esportes de nicho, digamos assim, mas sei lá, natação, basquete, judô, vôlei, esses eles quase que tendo que trabalhar ali dentro de um nicho que faça sentido em termos de quanto você paga pelo direito e quanto você consegue monetizar aquele direito. Então, assim, o Sim. vôlei, ele é meio que quase que o segundo esporte do brasileiro, assim, né? Em vários momentos ele tem uma visibilidade, né, pelo histórico forte do Brasil no vôlei, mas ele hoje também entra um pouquinho, está um pouco à frente dos outros, mas ele entra um pouco nesse ciclo de entender como você consegue monetizar esporte de nicho e como você consegue fazer audiência com conteúdos que fujam do futebol. A verdade é que o futebol domina muito em todo, não só na televisão. Quando eu estou falando aqui, eu falo da produção de conteúdo como um todo. Assim. Então, conteúdos de futebol no Facebook, no Twitter, no Instagram, isso o brasileiro consome muito e o brasileiro, naturalmente, ele consome conteúdo assim de maneira absurda. Tanto é que os números do esporte interativo eles são números comparáveis com números de grupos de fora do Brasil, porque o brasileiro ele é fanático por futebol, fanático por conteúdo esportivo. A outra pergunta eu perdi, agora eu esqueci qual era. Sobre se tem alguma área de jornalismo que está em crescimento agora nesse momento de mídia digital e tudo mais. O Brasil hoje está muito, não sei se é só hoje, mas o Brasil nesse momento, o jornalismo político ele é, né, quase que necessário, assim, né? É E quase verdade. que necessário. Ele é necessário, absolutamente necessário. Ele é quase que obrigação, o que eu queria dizer é isso. Ele é quase que obrigação para todo mundo que entra na faculdade. E aí você pergunta, quando você entrou na faculdade, você queria o quê? Pô, eu pensava em ser jornalista esportivo. Mas a sua cabeça ela vai passando ali, né? Pô, economia eu gosto bastante, então em algum momento eu achei que eu poderia ir por esse caminho, política também. Então, assim, hoje
óbvio que, sim, falando aqui num grupo de muitos jornalistas, o jornalismo ele é tão necessário quanto combatido, né? E o jornalismo político ele é cada vez mais fundamental porque num lugar, num país, ou na verdade na sociedade, as pessoas se desinformam tanto, você ter o compromisso de informar é muito importante, assim. E aí o jornalismo precisa entender que a maneira de informar, de acessar o público, enfim, ela vai mudando, ela vai passando. Não é só no 8h30 da noite no Jornal Nacional. Não é só. Enfim, você tem que, porra, conseguir fazer com que o seu conteúdo chegue para quem está consumindo onde as pessoas estão, assim. Eu acho que esse que é o grande desafio do jornalismo hoje, assim, conseguir conversar com diferentes públicos em diferentes lugares. E por isso que, assim, é um mix de jornalismo com produção de conteúdo, mas entendendo que o mundo muda, está mudando a todo momento. Assim. Então, Sim. é o político, mas você tem que encontrar um caminho e conseguir conversar com as pessoas, porque senão você não tá prestando o serviço que de fato você precisa prestar. É tão importante, mas você precisa informar chegando nas pessoas. Se você não chega, não adianta. Exatamente. Então, gente, espero que ele tenha respondido aí para vocês. Vamos virar o bloco, vamos entrar agora. A gente falou bastante sobre a academia, sobre a ECO, sobre a UFRJ. Vamos falar um pouquinho agora em relação ao esporte interativo, o Grupo Tanner. E por isso eu vou iniciar. A primeira pergunta já vai ser: o que é o Grupo Tanner e qual a relação com o esporte interativo? Eu gostaria que você deixasse isso bem claro aqui para todo mundo. Tá, eu vou Já tô me fazer. apressando aqui. Olha o tempo, Lari. Tá bom. Eu vou fazer de maneira. Bom, eu vou tentar ser bem sucinto aqui, quando o nosso tempo está apertado. O Grupo Turner, na verdade, a gente faz parte de um grupo de mídia global, de Time Warner, Warner Media, que tem algumas marcas, né, globais, como CNN, Cartoon Network, TNT, HBO, e o Esporte Interativo é o braço esportivo desse grupo no Brasil. Sim. Então, quando a Turner comprou o esporte interativo, ela não tinha uma marca de esporte. E para competir no mercado esportivo que cresce muito, pela demanda dos grandes eventos, enfim, a Turner resolveu comprar o esporte interativo e aí a gente hoje faz parte desse portfólio de marcas gigantes, como eu falei aqui, basicamente. Uhum. E uma pergunta que já enviaram aí no chat, já tinha colocado ela aqui separada. Como o esporte interativo direcionou as estratégias de conteúdo durante a quarentena? Bom, a gente, não só o esporte interativo, a Turner, de maneira muito rápida, tomou a decisão de colocar todo mundo em casa, e bem no iniciozinho desse processo. E aí, a gente, de casa, por toda a força digital que o esporte interativo tem, né? Instagram, Facebook, enfim, todas as plataformas, a gente, com todo mundo em casa, falou, a gente precisa se movimentar muito rápido para produzir conteúdo e entregar uma alternativa para os milhões de fãs que estão em casa, que seguem a gente pelas redes sociais e consomem o conteúdo do esporte interativo diariamente, e também para o mercado, porque você tem compromissos, né, com anunciantes, tem compromisso com toda uma rede que está associada à marca esporte interativo e a gente precisava continuar ali oferecendo algum conteúdo, alguma possibilidade. E aí a gente, de cara, lançou uma grade de programação digital, tanto no Facebook quanto no YouTube, com produtos diferentes que vão passar desde uma Copa e-Games, que foi um campeonato de futebol de FIFA entre jogadores do futebol brasileiro, que foi vencido pelo Ricardo Graça do Vasco da Gama, até 3 vezes na semana uma aula de funcional para estimular que os nossos fãs adotassem uma rotina saudável em casa, que não deixa de ser esporte, até um quiz, um desafio, até um papo mais resenha, que é as sextas que a gente fez o Sextou, que numa ideia do Sextou, que a gente fez a quarentena do Ale Oliveira.
que aí era o Alê conversando com humoristas e jogadores. Então, assim, a gente, para a Sim, quarentena, a gente se movimentou muito rápido, colocando produtos no ar, sem ter o compromisso de que todos aqueles produtos dessem certo e fossem sucesso de sim. audiência. E eu acho que isso que é um ponto bem relevante da nossa trajetória. A gente não tem medo de errar, acertar, melhorar a partir das experiências. E testar nesse mundo digital eu acho fundamental. Então, quando a gente testa muito rápido, a gente aprende muito rápido e melhora muito rápido. Por isso que eu tenho certeza que hoje, a nossa produção de hoje, a gente já está, sei lá, quanto tempo nisso aqui? Já está 70 dias, sei lá, não sei, agora eu me perdi no tempo. A gente já está 2 meses em casa. É, já tem um pouco A nossa tempo. produção no início da quarentena, ela é razoavelmente diferente da nossa produção de hoje, porque de lá para cá a gente já melhorou alguns produtos, a gente já tirou alguns produtos do ar, já colocou outros produtos, e eu tenho certeza que quando isso acabar, a produção de conteúdo ela vai ser bem diferente, porque o consumo das pessoas muda. Só reparar agora a quantidade de gente que está ao vivo no Instagram, em live, ou fazendo, ou uns fazendo comida, Exatamente. outros fazendo funcional, fazendo qualquer coisa. Então, assim, você precisa se Exatamente. adaptar ao consumo dos fãs. Assim. Quantas pessoas não usavam o Instagram para assistir lives ou para vídeos, enfim, para coisas que estão fazendo hoje que vão passar de querer esse hábito que pode perfeitamente continuar depois da quarentena. Assim. Então, se movimentar rápido foi meio que a nossa estratégia com um leque amplo de conteúdo para conseguir oferecer uma alternativa para os nossos fãs e para o mercado. E não ter medo de arriscar também, né? Não, Como a gente já falou. Pois é, acho isso muitíssimo importante. Bom, o que é o conceito de Superstation? Eu lembro que você tinha falado sobre isso na reunião e eu queria que você explicasse aqui pra gente o que é esse conceito. é um conceito que vem dos Estados Unidos, de um canal que ele não se limita. Né, hoje a gente pode falar que a TNT é um Superstation, porque a TNT inicialmente era um canal de filmes e séries, e hoje ela Sim, passa futebol, passa Champions League, passa o Campeonato Brasileiro. Ela teve ano passado um talk show com o Leandro Hassum, que era Tá Pago. Então é um canal que vai transitar ali por alguns conteúdos do entretenimento, do esporte, enfim, e vai oferecer além de filmes e séries. Né? Então o que a gente acredita é que essa experiência, como o Superstation, ela pode ser. Porque assim, o fã ele gosta de Batman e ele gosta de futebol. Ele pode gostar de futebol, pode gostar de Batman, pode gostar do Oscar, pode gostar enfim, de humor. Então, o conceito de Superstation é você não se limitar dentro de um canal a só um tipo de conteúdo, e é exatamente assim que a gente hoje trabalha nosso conteúdo na TNT. o Lucas tinha mandado uma pergunta aqui. A Tanner foi um facilitador da vinda da CNN para o Brasil? Então, sim, a marca CNN é uma marca global, né, dentro do grupo. A operação da CNN no Brasil, ela é uma operação separada da operação do nosso grupo de Cartoon e Esporte Interativo, enfim. Mas, obviamente, que faz parte ali do guarda-chuva do todo o portfólio da marca CNN e de tudo que tem uma marca, enfim, mundialmente famosa e que traz toda a bagagem americana. Assim, né? Então, a gente não toca a operação diretamente, mas sim faz parte, é como se fosse um primo nosso, né? Então, faz Sim, parte do portfólio de marca do grupo inteiro. entendi. E quais competições o esporte interativo tem hoje o direito de transmissão? Não, a gente tem dois grandes pacotes, né? Um pacote de futebol europeu que tem Champions League, que tem a Nations League, que é uma competição de clubes entre as seleções europeias, e todo o pacote, e dentro Uhum, do futebol europeu ainda, seleções europeias, tudo que eles fazem de amistosos e eliminatórias para a Copa do Mundo ou para a Eurocopa. Então, sempre que as seleções europeias se enfrentam, hoje a gente tem esse pacote de conteúdo, além
né, o que eu acabei de falar, de todos os jogos da Champions, numa parceria muito boa com o Facebook, onde a gente passa da pré-Champions até a final, e produz também esses conteúdos no Facebook e também transmite os jogos. Alguns jogos exclusivos para televisão, outros jogos exclusivos para Facebook. Isso a parte de Europa. E a parte de brasileiro, a gente tem o Campeonato Brasileiro, enfim, talvez o conteúdo de futebol brasileiro mais premium, né, que existe, e que é um modelo diferente. A gente tem alguns clubes e transmite sempre que esses clubes se enfrentam também na TNT. E além disso, tem outros conteúdos, tirando direitos, né? Tem outros conteúdos que vão ali no entorno desses grandes eventos, que são os programas. A gente tem uma grade regular de games, então tem um programa de 2 vezes por semana no Space, que é o e-games, e tem outros conteúdos que vão ali no entorno do esporte interativo. Bom, de novo o Lucas me apressando, a gente vai ter que correr. A gente encerrou agora o segundo bloco. Vamos entrar no quarto bloco, que é o bloco falando de jornalismo esportivo. Linda tá arrasando, muito obrigada. Vamos entrar aqui no bloco de jornalismo esportivo, já que o nosso tempo está aí curto. Uma pergunta que para mim não pode faltar nesse bloco é: quais as características que você considera diferenciais para um jornalista? E aí, sendo jornalista, não necessariamente só da parte esportiva. Jornalista, porque todos Ele tem que somos ser, jornalistas, né? basicamente, tem que ser muito curioso. Ele tem que, bom, tudo o que eu acho, né? Tudo do que eu acredito para a profissão. Eu acho que o jornalista ele precisa ser naturalmente curioso, tem que ser naturalmente inquieto, ele tem que ter um senso de justiça e alto. Não sei se exatamente justiça é a melhor palavra, mas é muito importante, sobretudo no mundo de hoje, assim, né, entender o seu nível de responsabilidade com informação. Então, o jornalista ele precisa ter isso assim na veia. Eu acho que proatividade é muito importante, porque hoje ele, ele, o jornalismo hoje ele é muito diferente do que era, sei lá, há 10 anos, assim. Então, você tá, e aí é um pouco de proatividade com não ter medo de arriscar, não ter medo de experimentar, assim. Então, pode ser um pouco de ousadia também. Eu acho que o jornalista ele tem que ser corajoso, basicamente. Não pode ter medo ou de apurar algo difícil, ou de dar a cara para algum conteúdo, enfim. Acho que é basicamente essas características. E como que você enxerga o mercado esportivo para as mulheres? Você acha que tem alguma diferença? Como você vê? Então, lembra que a gente conversou disso aquele dia? Eu tenho sempre muita dificuldade de hoje abrir esse debate, assim, porque parece algo bizarro em 2020 Sim. a gente falar sobre isso, mas seria maluquice não deixar muito claro que o jornalismo esportivo basicamente é um meio machista, né? E depois eu trabalho e trabalhei com, porra, excelentes profissionais, assim, Monique Danello, Aline Nastari, puta, várias pessoas que passaram pelo esporte interativo, Roberta Barroso, Fernanda Gentil, e assim, todas essas profissionais hoje brilham e fazem o jornalismo, fazem conteúdo, então, assim, o mercado não existe, assim, não deveria existir espaço ainda para que alguém duvide disso, assim. A verdade é que eu não estou longe do meu lugar de fala aqui, né? Então, mas eu tenho fico triste da gente ainda ter que combater esse, esse tipo de ignorância, enfim, todo esse processo bizarro que ainda existe em muitos momentos. A gente vê muito reação de rede social, né? E, putz, a gente tem pessoas incríveis, tipo Tainá Espinosa, que com ela eu tenho várias e várias vezes essa conversa de como muitas vezes as pessoas, de maneira
enfim, inconcebível para mim, não consigo, sei lá, falta até palavra para poder representar, mas questionam o espaço de uma mulher que, assim, muitos e muitos e muitas vezes sabe muito mais de futebol do que quase todos os homens que estão ali. E, putz, parece que ela precisa sempre se provar, sabe? Parece que ela sempre precisa garantir que o que ela está falando tem propriedade só porque ela é mulher. Putz, isso é bizarro que a gente em 2020 ainda tem esse debate com tantas e tantas mulheres excelentes, excelentes, fazendo toda a diferença no mercado, assim. E no esporte eletivo a gente realmente é privilegiado, a gente tem muitas e muitas excelentes, assim. Então é mais ou menos isso que eu penso. Exatamente. O Lucas falou até que ele acha que agora vai querer jornalismo esportivo, porque tá adorando o papo. Faz Disse bem, que o Lucas. Diego é fera. Então, Diego, eu tenho mais uma pergunta aqui para a gente encerrar esse bloco de jornalismo esportivo. E aí a gente já vai para a reta final, que é aquele bate-bola rápido. Sobre o que você falou da mulher, é isso que eu sinto também. Que desde quando eu passei para jornalismo, que eu falei, eu vou para jornal, eu sabia que eu queria o esportivo. Mas a Aham. impressão que dá é sempre essa, de que a gente precisa a todo momento provar sempre que a gente sabe, que a gente é capaz, que a gente consegue, que a gente pode. E, enfim, é um pouquinho complicado. E a última pergunta desse bloco é: como você enxerga o futuro do jornalismo esportivo com a chegada das mídias digitais? Não diria nem que é o futuro, eu acho que é o presente, assim, como eu falei, o jornalismo esportivo, ele não, hoje ele é fundamental que o jornalista saiba trabalhar multiplataforma, saiba passar sua mensagem de maneira multiplataforma, consiga entregar conteúdo para o fã, onde o fã, né, estiver consumindo conteúdo. Assim. Então, hoje você está assistindo um jogo da Champions com o celular na mão, tweetando ou vendo stories no Instagram. Assim. Então, não existe espaço para se... No início da faculdade tinha muita essa pergunta. Lá em 2005, eu que sou velho, putz, você quer o quê? Quer jornal? Quer TV? Assim, sinceramente, hoje, se você for pensar, seria uma loucura que alguém na faculdade hoje ficasse pensando, putz, eu quero mais jornal, eu quero mais... Hoje você tem que estar em tudo. Aham. Hoje você tem que produzir conteúdo multiplataforma, você tem que estar onde o fã está consumindo, assim. Então, e o esporte, ele é muito vivo, né, multiplataforma, ele está em todos os lugares. Mas não é só o esporte, a política também, a economia também, assim. Então, eu acho que Sim. não é futuro, é presente. A gente tem que se adaptar, tem que ir andando de acordo com o que chega novo. Olha o TikTok. O que é o TikTok? O TikTok há 6 meses, É. quantas pessoas falavam do TikTok? Né? O TikTok chegou a 1 bilhão na linha do tempo, antes do Instagram, antes do Facebook. E daqui a pouco vai surgir outra coisa. E você tem que estar se adaptando. Tem que entender que o teu fã está ali também. Que você precisa produzir onde o fã está, basicamente. Exatamente. Então, olha, a Luana tinha mandado aqui. Cadê? A Luana mandou assim: que pena, já vai fazer 1 hora de live. Seria muito bom se o Diego topasse continuar com a conversa, mas continuar quando, Luana? Depois a gente conversa aí nos bastidores. Não, Olha, mas se gente, você eu teria. quiser, se a gente não conseguir terminar, Lara, se você quiser abrir de novo uma outra live, não tem problema pra mim, eu posso abrir. Uhum. Você que A decide. gente. Eu acho que vai dar certo aqui. Então Já tá estamos bom, vamos lá. entrando no último bloco. Mas, gente, se cair do nada, a gente volta. Não some, não, que a gente tá aqui. Agora é o último bloco bate-bola. Diego, é rápido, eu vou dar 2 opções. Você escolhe uma, beleza? E sem pensar muito. Primeiro, eu soube. Não vou nem falar, senão vai demorar. Rio ou São Paulo? Rio, Messi ou CR7? CR7. Campeão de 87, Sport ou Flamengo? Os dois. Champions ou Liberta? Champions. Futebol brasileiro ou internacional? Fluminense. Não, eu só preciso explicar. Na verdade, eu gosto de ver futebol do meu time. Então, assim, o que me move para parar para assistir Aham. é jogo do meu time. Mas, obviamente, que o futebol internacional é o que eu mais gosto, assim, né? Por Champions e tudo.
Mas eu. Aham. Número um é jogo do meu time. Eu imagino que todo mundo que é apaixonado por futebol também seja jogo do seu time. A gente tem 25 segundos. O FRJ ou o FRJ? É, eco. Eco, exatamente. Diego, a gente tem 15 segundos. Eu acho que vou ter que abrir de novo só pra gente se despedir, porque eu não consigo dar tchau assim na Tá rapidez. bom. A gente Vai já cair, a gente volta. abre. Fiquem aí.